rapidamente nesta noite sobre o cristão e a política. Então nós vamos ler Romanos capítulo 13, versículo 1. Ao versículo 7. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela. Pois ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Ela é ministro de Deus, agente da ira, para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por esta razão também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Amém? Glória a Deus. Existe um pensamento no meio cristão de que o cristão não deve se envolver com política. Eu creio que esse pensamento ele vem diminuindo com o passar do tempo, mas ainda prevalece, não é, em muitos meios, na cabeça de muita gente, de que o cristão não deve se envolver com política. Mas o que a Bíblia diz a esse respeito? O que existe muitas vezes é uma verdadeira alienação de muitas pessoas. Porque a pessoa ela pensa assim, eu não tenho nada a ver com política, eu não gosto de política, eu não quero nem saber. Não é mesmo? E aí a pessoa muitas vezes fica alienada. E pensa que deve cuidar apenas das coisas de Deus e da sua própria vida e não tem nada a ver com a política. Mas o que a Bíblia nos mostra a esse respeito? A Bíblia, ela mostra muitos servos de Deus atuando na política. Muitos. Então vou dar aqui alguns exemplos. Moisés. Moisés foi colocado por Deus dentro do palácio de Faraó quando ainda era criança. Por que Deus colocou Moisés ali? Porque Deus tinha uma carreira política para Moisés. Por isso ele cresceu dentro do palácio, aprendendo o funcionamento do palácio, e ele ficou ali até os 40 anos de idade. Ele sabia de tudo, como funcionava ali a política egípcia. E depois o que aconteceu? Ele se tornou libertador de um povo, que é o povo de Israel. Então a sua função, ela era uma função espiritual? Sim. Moisés era um servo de Deus, falava com Deus, ouvia Deus. A sua função era espiritual, ele era um líder espiritual, mas ele também era um líder político. Ele também exerceu um papel político de libertar um povo. Ele se tornou um grande estadista, um grande legislador e também um juiz em Israel. Podemos falar também de Davi, de Salomão e de outros reis que eram servos de Deus e também atuavam na política. Eram líderes do seu povo. Então, como que um servo de Deus não pode atuar na política? Pode. Daniel, ele passou ali por diversos reinados. Ele esteve ali no palácio da Babilônia, colocado ali por Deus, e alguns reis passaram e Daniel continuou
e Daniel era também um governante ali na Babilônia. Então, um servo de Deus. Bom, então o cristão também, hoje, pode atuar na política. Porque você é um cidadão, você paga impostos, não paga? Só um pouquinho, né? Então, se você paga impostos, você tem direito de atuar politicamente. E é por isso que você tem o direito de votar, mas tem o direito também de ser votado, caso você queira se candidatar. Agora, um problema que às vezes acontece é o de pastores que entram na política. O cristão pode entrar na política, não tem problema. Aí surge uma dúvida, nenhum pastor na política. Se eu resolver entrar na política, aí eu me perguntaria assim, Deus me chamou para quê? Deus me chamou para ser pastor ou para ser um político? Porque o que vai determinar aí é uma direção de Deus. Né? Precisamos saber se Deus está mandando, porque se Deus mandar, não existe nenhum impedimento bíblico. Não é isso? Mas temos que saber se Deus mandou. Moisés, foi Deus que mandou. Não foi ele que falou, opa, eu quero ir lá libertar o povo. Não, Deus mandou ele libertar o povo. Davi foi lá atrás de Samuel. Samuel, vem cá, me unge como rei aqui de Israel, tal, porque eu vou ser bom nesse negócio. Não, foi Deus que mandou Samuel lá na casa de Jessé para ungir Davi. Então, precisamos saber, é Deus que está mandando? É Deus que está mandando, porque se Deus manda, então a coisa vai dar certo. Mas o que acontece? Temos visto tantas pessoas que se dizem cristãs, se envolvendo na política e causando escândalo. Então, isso se torna uma verdadeira vergonha para o evangelho. Não precisamos, citar nomes, mas quem sabe eu esteja aqui falando com alguns futuros candidatos, hein? Pode ser. Pode ser que amanhã ou depois você vai fazer um trabalho na comunidade aí, centro comunitário do bairro, e dali você parte para candidato a vereador, não é mesmo? De repente você vai entrar numa carreira política, pois fique sabendo que Deus não quer você ali para causar escândalo. Não é para envergonhar o nome de Jesus. Se for para envergonhar o nome de Jesus, vá trabalhar de qualquer outra coisa. Vai trabalhar num lugar onde ninguém te vê. Esconda-se em algum lugar, mas não apareça para envergonhar o nome de Jesus, nem para envergonhar o Evangelho. Então precisamos estar atentos a estes que envergonham o nome de Jesus, para que nós não contribuamos em suas eleições, para que eles não venham ganhar os nossos votos. Então, precisamos nos conscientizar do nosso papel, do que podemos fazer na política, do que não podemos e do que não podem fazer em nosso nome, em nome de Jesus. Muito bem. E como deve ser a nossa postura diante do governo? Agora, com todas essas manifestações, já até me perguntaram, e aí, um cristão pode participar de manifestação? Não pode? Como é que faz? Então existe aí essa dúvida, muitas pessoas questionam. A nossa atitude diante do governo, a atitude padrão é a obediência. Atitude padrão. Obediência às leis. Nós lemos aí em Romanos capítulo 13, que toda pessoa deve estar sujeita às autoridades. Então, o padrão é esse, é a obediência. Agora, existe exceção? Existe. Em Êxodo capítulo 1, está escrito que Faraó mandou matar todos os meninos hebreus que nascessem. Então, o povo era hebreu, mas o texto é Êxodo 1,17. Está escrito que as parteiras, elas temeram a Deus e desobedeceram a ordem de Faraó. E sabe o que aconteceu com elas? Foram abençoadas pelo Senhor. Então, existem situações
em que nós podemos até desobedecer uma autoridade, se essa autoridade estiver determinando que você peque, que você transgrida a vontade de Deus. Nós temos um outro exemplo no livro de Atos, capítulo 4, versículo 19, onde as autoridades proibiram que o evangelho fosse pregado. Então Pedro disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos continuar pregando o evangelho e exaltando o nome de Jesus. Então, em muitos lugares do mundo é proibido pregar o evangelho. E nós aqui no Brasil estamos caminhando numa direção em que talvez isso possa acontecer, pelo menos parcialmente. Estamos caminhando numa direção em que um parlamentar que seja evangélico, hoje ele já é mal visto. Não é verdade? Já é mal visto. Então, estamos aí diante de uma possibilidade, aí com leis que possam ser aprovadas. Por exemplo, aquela lei contra a homofobia, se aquilo ali for aprovado, você não vai poder ler Romanos 1 em praça pública. Porque Romanos 1 fala contra o homossexualismo. Aí é que nós vamos querer ver, não é? Quem é que vai ter coragem de continuar falando o que a palavra de Deus diz. Mas, como disse Pedro, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós podemos protestar? Podemos. Nós podemos protestar contra a injustiça. Protestar contra a injustiça. Mas como? Por que eu digo isso? Porque os profetas no Antigo Testamento fizeram isso. Eles se levantaram para protestar contra as injustiças sociais. Principalmente Isaías, Amós e Miqueias. Se levantaram para protestar contra as injustiças sociais. É bíblico, então nós podemos também protestar contra a injustiça. Os profetas, eles falavam contra os reis. Contra os reis. Por isso os profetas não eram muito bem vistos, não. Não eram muito bem vistos. Profetas repreendiam reis. Profetas repreendiam líderes religiosos. Profetas repreendiam pastores. Por isso os profetas não eram muito bem vistos. Então, o protesto ele é possível, mas nós jamais podemos promover a violência. Isso nós não podemos fazer. Nós não podemos fazer. Então cuidado, você que está participando de protestos, né? Cuidado. Não é conveniente, por exemplo, você xingar o presidente da República. Não. Você quer protestar? Proteste contra a injustiça, mas não precisa ofender a autoridade. Porque aí já é outra coisa. Ofender no Facebook, né? Não precisa xingar a pessoa. Né? Coloca o seu pedido, a sua proposta, o seu protesto, mas respeite a autoridade. Então não podemos promover a violência. Não, você não pode participar de quebradeira, né, de violência em manifestações. Muito bem, mas precisamos tomar cuidado para não perdermos o nosso foco. Como assim? A igreja não é uma instituição política. Jesus, ele esteve aqui e ele não militou na política. Então, podemos protestar? Podemos. Mas não podemos, como igreja, agora comportarmos como partido político, como instituição política. Não. Uma coisa é o seu direito como cidadão. Outra coisa é a igreja e o propósito de Deus para a igreja. Então Jesus, ele esteve aqui, ele não militou na política, ele esteve num momento delicado da história de Israel. Israel estava dominado pelo Império Romano,
e as pessoas apertavam Jesus para ver se Jesus falava alguma coisa contra os romanos. E aí, Jesus, como é que faz? A gente deve pagar o imposto. Jesus falou, dai a César o que é de César. Por que ele não tomou uma postura ali de militância política? Porque o propósito de Jesus era estabelecer o reino de Deus. E esse continua sendo o nosso propósito. Podemos protestar? Sim. Temos direitos políticos? Sim. Mas o reino de Deus deve ser a nossa prioridade. Não podemos perder o foco. Então, Jesus, ele não perdeu o foco. Ele falou assim, ali diante de Pilatos, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Então, você está no mundo, você tem direitos, você tem deveres, mas lembre-se de que você também não é deste mundo. Nós temos um reino espiritual, um reino superior, e nós devemos lutar por ele. E a nossa luta não é uma luta política. Paulo falou que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade, contra os príncipes das trevas deste século. Então o perigo é a gente mudar o foco, não é? Mudar o foco. E pensar assim, os nossos inimigos são o que? Presidente, vice-presidente, senadores, deputados, prefeitos, vereadores. Não, a lista não é essa. Mas sim, principados, potestades, hostes espirituais da maldade, príncipes das trevas deste século. E Paulo falou na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Ele disse, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós somos combatentes, sim, mas de uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual. Então, as armas da nossa milícia não são carnais. O que é milícia? Milícia é combate, é guerra. As armas da nossa milícia não são carnais. As suas armas, meus irmãos, não são as mesmas do ímpio que está numa manifestação. A nossa arma não é o grito. Você tem o direito de gritar. Mas a sua arma não é o grito. A sua arma não é pedra. Não é pedaço de pau ou de ferro. Não é arma de fogo. As suas armas são espirituais. E nós usamos algumas delas aqui nessa noite. E sabe, uma das principais armas que nós temos, sabe o que é? A oração. A oração. Use essa arma. E aí você pensa assim, mas então eu tenho que ficar sujeito à autoridade, eu estou submisso à autoridade, então tudo que o governo mandar eu faço e eu não posso falar nada. Tá, você pode falar com o chefe dele, que é Deus. Você pode falar com Deus. Talvez você gostaria de falar com a presidente Dilma. Você pode falar com Deus. Deus coloca presidente e tira a hora que Ele quer. Ele tira e coloca quem Ele quiser. Fale com Ele. Fale com Ele. Eu gostaria de ler, para encerrarmos, 2 textos, Jeremias 29, 7. Então, eu disse que nós temos direitos políticos, podemos participar da política, mas não podemos esquecer que o nosso propósito é superior. Nós somos cidadãos do reino dos céus, antes de qualquer coisa.
Jeremias 29, 7, está escrito assim: procurai a paz e a prosperidade da cidade, para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. Mas o que está acontecendo aí nesse contexto? O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E eles acharam aquilo um absurdo. Até nós acharíamos. O povo de Deus levado cativo para a Babilônia. E a Babilônia era um império ímpio. Que coisa absurda. E aí, aqueles que foram levados cativos estavam procurando meios de se rebelarem contra o rei da Babilônia, procurando meios de se libertarem. Acontece que Deus já havia determinado que o cativeiro duraria 70 anos. E contra as determinações de Deus, não existe argumento, não existe ação. Não existe. Então, Jeremias falou, não só nesse versículo aí, mas se você ler o livro de Jeremias, você vai ver isso. Jeremias falou, não se rebelem contra o rei de Babilônia. Então Jeremias foi considerado um falso profeta. Porque ele mandou o povo se sujeitar ao rei de Babilônia. E ele ainda falou mais. Orem pela paz da cidade para onde vocês foram enviados. Orem pela paz da cidade. Orem pela prosperidade da cidade. Olha aí a arma do servo de Deus. A oração. Orem pela paz da cidade. Então, é o que nós podemos fazer. Nós podemos orar. E nós devemos orar. Esse povo estava na Babilônia. Mas esse povo não era da Babilônia. Nós também estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós não somos deste mundo. Nós somos da pátria celestial. Mas enquanto estamos aqui, vamos orar pela paz da cidade. Amém? Vamos ler ainda. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Onde Paulo também manda orar. Então o cristão, ele pode participar na política, pode se manifestar, mas o cristão não pode ser terrorista, né, irmão? O cristão não pode ser terrorista. Então a gente precisa tomar cuidado, porque tem algumas pessoas aí comportando desse jeito nos últimos dias. Mas não é ninguém aqui da igreja, né? Graças a Deus. 1 Timóteo 2, primeira carta a Timóteo 2:1. Exorto, pois, antes de tudo, antes de escolher um candidato, antes de votar, antes de se candidatar, antes de protestar, antes de reclamar, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda a piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então veja a oração que nós devemos fazer. Não apenas para que os nossos problemas sejam resolvidos, mas para que todos se salvem. A gente poderia fazer apenas uma oração de cunho político, não é? Mas o Senhor está ensinando para nós aí. Vamos orar pela salvação daqueles que estão em posição de autoridade. Porque se tivermos ali servos do Senhor, então certamente eles serão também canais
de bênçãos para nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe.